Ideias Feitas. O Alberto Gonçalves propõe-se sempre a desfazer ideias feitas e hoje volta aos ataques antissemitas em Amsterdão. Queres olhar, Alberto, olá, para as justificações que tens encontrado para estes ataques? Achava que seria difícil ultrapassar em horror e em selvageria os ataques que aconteceram em Amsterdão, em que, vou relembrar, acho que as pessoas sabem, depois a propósito de um jogo de futebol, em que uma equipa israelita visitou Amsterdão, houve grupos a perseguir judeus, israelitas e não israelitas, judeus holandeses também, e se calhar de outras nacionalidades, porque eram judeus ou eram israelitas, apenas por esses motivos. Isso eu julgava que isso era o cúmulo do horror e que nos faz lembrar coisas que esperávamos ter ultrapassado para sempre. Pelos vistos não. Mas nos dias seguintes o horror foi ultrapassado, não exatamente de uma forma física, mas em termos de baixeza moral, com as justificações em barda que se engendraram para legitimar, para lavar mais branco essas agressões antissemitas, que foi disso que se tratou. E então resolveu-se arranjar uma história em que hooligans israelitas tinham provocado palestinianos e defensores da causa palestiniana e árabes que vivem na Holanda, árabes holandeses e eventualmente outros grupos e subgrupos, e a violência que se assistiu em inúmeros vídeos que andam por aí, não é, correm por aí, foi apenas uma retaliação face a essa provocação. Ora bem, isto é do mais sinistro, que é absolutamente sinistro imaginar que algumas cabeças conseguem pensar assim, ou conseguem, imagino que há quem diga estas coisas de boa fé, ou que acredita nisto de facto. Eu não estou a dizer que não houve hooligans israelitas a atacar ou a provocar árabes ou palestinianos, ou ativistas pró-palestinianos, ou o que queiram chamar. Agora, as perseguições e os espancamentos e as agressões que aconteceram em Amsterdão não foram a esses hooligans, foram a quem apareceu. E poderia ser judeu, ou era israelita, ou parecia, de alguma maneira. Não sei exatamente como é que se parece ser judeu, ou como é que se parece ser israelita. Mas as agressões andaram gangues pelas ruas de Amsterdão, grupos de indivíduos à caça do judeu. Ou seja, isto chama-se um pogrom, como acontecia na Rússia, sobretudo aos judeus, mas também não só aos judeus, e não só na Rússia, aconteceu ao longo de séculos, e foi isto que aconteceu em Amsterdão outro dia. A perseguir pessoas absolutamente inocentes, por vingança, por serem quem eram, apenas, não porque tinham feito alguma coisa. A perseguição, vê-se que são pessoas isoladas, não fazem parte de nenhum grupo de hooligans. Duvido muito que um grupo de hooligans israelita se desloque, os seus elementos se desloquem sozinhos. Os hooligans israelitas e de outros países não costumam movimentar-se assim, as claques desportivas não costumam movimentar-se assim. Portanto, o que nós vimos foram agressões a pessoas absolutamente alheias a essa história toda do futebol, apenas porque essas pessoas eram judeus, ou porque eram israelitas, e sendo israelitas, na maioria das hipóteses são judeus, na maioria dos casos. Isto foi dito desde logo pelo perigoso radical de direita, o Sr. Geert Wilders, mas acabou por ser confirmado depois pelo primeiro-ministro holandês, que confirmou, com todas as letras, todas as palavras, de que se tratavam de atos antissemitas. No entanto, nem essa confirmação do primeiro-ministro holandês e das próprias autoridades holandesas, que disse-o, que na altura dos acontecimentos foram um bocadinho contemplativas, para dizer o mínimo, mas acabou por se perceber o óbvio. Só que nem assim o óbvio entrou pelos olhos de muita gente, e muita gente continuou a reproduzir a história de que aquilo não era nada, era uma coisa entre umas claques da bola e tal, umas pancadarias entre claques da bola que não tinham absolutamente nada a ver com antissemitismo, que não tinham nada a ver com o facto de uma das partes serem judeus, serem israelitas. Espalhou-se essa história, e essa história tem-se mantido.
muita gente, anónimos, mas muita gente também com voz nos mídia, tem divulgado essa história. E para voltar a uma personagem do Ideias Feitas de Ontem, a doutora Ana Gomes veio dizer exatamente isso, que aquilo foram uns confrontos entre hooligans e tal, e ao mesmo tempo reconheceu que os judeus que não são hooligans, mas que vivem na Holanda, que estão em perigo, diz ela, que por causa das políticas, da política de genocídio do senhor Netanyahu, diz a doutora Ana Gomes, ou seja, sem se aperceber, julgo eu, que se está a contradizer, a dizer que, pronto, nesta matéria, mas ela contradiz-se em muitas matérias, não há problema por isso. Basta os ouvintes ouvirem também a tua crónica do Ideias Feitas de Ontem, que falavas de Ana Gomes, e aqui na crónica de hoje, Alberto, a olhares aqui sobre a forma de lavar o antissemitismo, na tua opinião, é o título do Ideias Feitas de hoje. Já percebi. Alberto, até amanhã. Que me estava a estender, Vanessa. Estou a despachar-te. Fizeste muito bem. Acho que o essencial fica dito, acho que é vergonhoso que isto aconteça. Aquilo que aconteceu, e é vergonhoso que outros tentem lavar e limpar e legitimar aquilo que aconteceu. Obrigada, Alberto. Mais uma crónica, Ideias Feitas, amanhã. Até amanhã, Vanessa. Até amanhã. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.